Boa tarde, nós vamos começar mais uma live do Hospital Maternidade Dois Pinheiros. Hoje nós vamos conversar com a doutora Luana Pascoaloto. A Luana é ginecologista e obstetra e faz parte do corpo clínico do hospital. E hoje nós decidimos falar sobre a via de parto, sobre a gestação e a escolha da via de parto. Luana, você quer se apresentar primeiro para eles? Olá, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite. É muito bom estar falando sobre um assunto tão importante que eu acho que as nossas gestantes estão com bastante dúvidas, né? Eu estou aqui, sou ginecologista e obstetra, estou aqui no Hospital Dois Pinheiros há 6 anos, participando do corpo clínico. Então já nasceu muita gente pelas mãos da Luana, né? Sim, 6 anos aqui. Sim, graças a Deus. Então, nós no curso de gestantes, às vezes a gente não traz nenhum obstetra para falar sobre a via de parto, sobre algumas coisas, porque todos os obstetras do corpo clínico, eles atendem as nossas pacientes, a gente sabe que eles tiram essas dúvidas, mas hoje a gente resolveu conversar um pouquinho sobre os partos, né? Sobre a cesárea, sobre o parto normal. Então, qual é o tipo de parto mais adequado, Luana? Bom, não existe um tipo de parto mais adequado, um melhor parto. O que é melhor para mim pode não ser o melhor para você. Então a escolha é bem individualizada, né? O obstetra, durante o pré-natal, ele tira essas dúvidas da gestante. Qual é o melhor parto? Qual a diferença entre o parto normal, entre a cesárea? E é importante que a gestante ela tenha um bom relacionamento com o médico, se sinta confiante, com respeito, para os dois juntos decidirem qual que é o melhor tipo de parto, né? Eu costumo dizer que o melhor tipo de parto é aquele que é mais seguro e que a gestante ela está mais preparada. Por exemplo, o parto normal ele é mais fisiológico, né? Se a gestante ela tem o desejo de ter o parto normal e ela não tem nenhuma contraindicação, a gente tem que incentivar que ela tenha o parto normal. Se a gestante ela tem o desejo de ter uma cesárea, ela pode ter uma cesárea, tudo bem, é o desejo dela. A gente tem que acolher a decisão da gestante de acordo com, dentro das possibilidades, né? Se não tenha nenhuma contraindicação para aquela via de parto. Nenhuma patologia que impeça, por exemplo, aquela via de parto. Isso. Né? Então isso é uma coisa que a gente sempre diz que é importante, assim, vocês terem empatia, conhecerem, escolherem o obstetra, né, Luana? Porque eu sempre digo para os pacientes, vocês precisam perguntar tudo na consulta, tirar todas as suas dúvidas, para que a hora que chegar a hora do parto, você se sinta segura, tranquila, né, para a hora do bebezinho nascer. Então isso que a Luana falou é muito importante, você ter alguém em quem você confie e que você possa tirar todas as suas dúvidas para ir no decorrer desse cuidado pré-natal, poder estar vendo qual a melhor via de parto para aquela pessoa. Exatamente, né? Exatamente. Eu acho que o respeito, a confiança ajuda muito na tranquilidade, depois na hora do parto mesmo. Sim, porque por mais que a gente, vamos imaginar, é a primeira vez que vai ter bebê, né? É tudo novo, né? Um ambiente diferente, todo estranho. Então você estar ali do lado de alguém que você confia, né? É muito mais fácil. Exatamente. Uhum. E assim, você consegue me dizer quais as diferenças entre um parto normal e uma cesariana? Bom, a cesariana, ela é um parto agendado, é um parto programado, a gente programa geralmente com uma idade gestacional adequada, segura, né? Por ser um procedimento cirúrgico, então ela tem, a recuperação é um pouco mais lenta, né, em relação ao parto normal. A anestesia, a raquianestesia, uma anestesia muito segura também. E hoje a gente tem tudo ao nosso favor, então os medicamentos, os analgésicos. Então essa recuperação pós-parto também se torna mais fácil, né? O parto normal, ele é mais fisiológico, ele é natural. Eu costumo dizer que ele vai acontecer apesar do obstetra. O obstetra, ele tá ali só para conduzir o parto normal, né? Se tiver alguma complicação e tudo mais. Então, assim, ele é mais, por ser mais fisiológico, a recuperação é mais rápida, né? Então, ele tem algumas vantagens na recuperação, principalmente para a mulher. Com relação à cesárea, porque é uma cirurgia, né? Com relação à cesárea, por ela ser uma cirurgia, exatamente. Então,
Eu acho assim que, eu vou dar um pouquinho da minha experiência, eu não tive oportunidade de fazer parto normal, foram 2 cesáreas que precisaram ser, né, uma de urgência, outra precisou ser agendada, mas o que eu tenho para dizer assim, é com relação à recuperação, apesar de serem procedimentos cirúrgicos, hoje os anestésicos utilizados, os analgésicos, fazem com que a gente se sinta muito bem no pós-operatório. Então minimiza muito desse desconforto, né, de ter que fazer uma cirurgia. Mas assim, para o bebê, a maior dificuldade é assim, na relação de amamentar, né, a descida do leite materno, que vai ser um pouquinho mais tardia, né, a pojadura. Mas no geral, independente da via de parto, as mães conseguem cuidar bem do bebê e fica tudo bem, né? Sim. Mas é importante tirar todas as dúvidas com o obstetra. É importante ela estar tranquila, né, naquele momento. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem estar mandando, a gente vai respondendo durante a nossa conversa com a doutora Luana. A Cristina Teles Rodak fez uma pergunta. Ela disse: quem teve cesárea na primeira gestação pode ter parto normal na segunda gestação? Pode, claro que pode. Não tem nenhuma contraindicação por ter tido uma cesárea, né? Ela tem um parto normal na segunda gestação. Só que tem que ver outros critérios. Se ela não tem nenhuma outra contraindicação, ela pode ter um parto normal, sim. Não é porque teve uma cesárea que contraindica fazer um parto normal, não, né? Não é. A Maikele Straub perguntou: mas quem é hipertensa, cesárea realmente é o mais indicado? Por quê? É assim, a hipertensão depende. Se a hipertensão é leve, se a paciente está com medicação, está controlada, não está tendo nenhuma alteração no desenvolvimento do feto, está tudo conduzindo, tudo indo certinho, ela pode ter então um parto normal, sim, não tem problema. Agora, uma gestante que é hipertensa, ela precisa de mais cuidados, né? É uma gestação de alto risco. E se não tiver nenhuma complicação, né, por conta da hipertensão, ela pode ter um parto normal, senão tem que ser cesárea. Entendi. E a Ana Flávia tá ali dizendo que a doutora Luana é maravilhosa. Obrigada. Deixa eu perguntar. E assim, hoje em dia tem se falado muito sobre parto humanizado, né? Existe cesárea humanizada, Luana? O que é isso? Existe. Bom, é assim, o conceito de parto humanizado, ele surgiu a partir do momento que foram tomadas algumas medidas durante o pré-natal, durante a gestação e no parto, que viram que melhoraram muito, que as pacientes ficaram mais tranquilas, a evolução do parto, os nascimentos foram mais tranquilos, tudo positivamente, né? E eram algumas medidas simples. Eu não sei se você se lembra, mas antigamente não era permitido acompanhante durante o parto. Então eu lembro na época que eu estava na residência que começou a ser permitido acompanhante. E nisso a gente já viu a mudança da evolução. Ter uma pessoa ali do seu lado naquele momento tão importante faz toda a diferença. Então, por exemplo, ter um acompanhante que você possa escolher, você conversar com o seu obstetra sobre a via de parto, expor o seu desejo, como que você quer que seja na medida do possível. Algumas coisas lá, durante a cesárea, você me perguntou sobre uma cesárea humanizada. O que seria uma cesárea humanizada? Logo que o bebê nasce, aquele primeiro contato da mãe com o bebê, o clampeamento tardio do cordão. Hoje a gente sabe que traz vários benefícios, né? O incentivo ao aleitamento precoce. Então, quanto mais cedo amamentar, melhor. Tudo isso faz parte de um parto humanizado. De um parto pode ser feito na cesárea, pode ser feito no parto normal, né? Outra coisa, o acompanhante, ele participa ativamente, né, do parto, por exemplo. Se ele estiver preparado, se ele se sentir à vontade, ele pode cortar o cordão umbilical, tanto no parto normal quanto na cesárea. Então, tudo isso, a gente é um conjunto de medidas que a gente viu que ajuda muito a gestante nesse momento. A gente vê, assim, você falando e explicando para elas, eu começo a me lembrar, assim, que eu tô aqui já há mais tempo, peguei alguns bebês, né, e algumas coisas que a gente sempre fez, não é, Luana? Colocar o bebê para mamar na primeira hora, sim, ficar exatamente. ali enquanto a gente está tendo a cesárea, eu fico ali geralmente com a gestante do ladinho, com o bebê em cima
do tórax Sim. dela, o pai do lado, não é? Quando a gente vai atender o neném, se tem que levar para o berçário, o pai vai junto conosco, participa, vê você fazer todos os procedimentos necessários com o recém-nascido. Então, acho que essas medidas são todas humanizadas. Exatamente, né? exatamente. É isso, é essa a nossa intenção de humanização, né? Num parto normal, como seria um parto normal humanizado? Então, o fato da gestante, ela poder escolher a posição que ela tá durante o trabalho de parto, a posição que for mais confortável para ela poder se alimentar, ela poder tomar um banho morno que ajuda nas contrações, né? O acompanhante fazer massagem nas costas, tudo isso faz parte da humanização. Na hora do período expulsivo, ela poder escolher a forma que ela quer ficar, a forma de nascimento, né? Então tudo isso faz parte assim do parto humanizado. Algumas coisas no parto normal, por exemplo, deixar a natureza agir. Então, hoje a gente evita usar ocitocina, a gente evita romper bolsa, a gente deixa a natureza agir. Isso é humanização. A gente evitar de fazer algumas intervenções que não eram necessárias, né? E isso eu acho que é muito importante. Tudo isso é muito importante, assim, acho que só lembrar se você tem alguém ali capacitado, tem um obstetra, ele vai estar conduzindo, não é? E em qualquer sinal de que as coisas não estão indo bem, você tem alguém ali capacitado para poder agir, porque a gente sabe que as coisas podem acontecer, né? Mas então, se você tem esse profissional, se você está num ambiente seguro, você pode fazer um parto na posição que você preferir, com o acompanhante que você escolher, e tudo fica bem. Exatamente. Né? Essa assistência ao parto é exatamente isso. É você estar ali acompanhando para, se tiver alguma intercorrência, se tiver alguma complicação, o obstetra faz o diagnóstico e age rápido. Então, às vezes, a gente precisa mudar os planos, né? Sim, E isso é para a saúde, são duas vidas, a saúde da mãe e a saúde do bebê, né? Isso, por isso a importância do médico obstetra e do pediatra. E do parto ser dentro do hospital, isso, né? Que você tenha tudo preparado. Eu sempre falo no curso de gestantes que a maioria das vezes tudo fica bem, mas mesmo assim a gente está com tudo preparado. A enfermeira está ali com cânula para oxigênio, cânula para intubação, as drogas, tudo necessário. Se por acaso alguma coisa foge, né, do esperado, a gente tem como agir rapidamente, porque a gente sabe da importância desse primeiro minuto, né, para a saúde do bebê, né, a oxigenação cerebral, o que pode, se a gente falhar nesse momento, essa criança pode ter sequelas e problemas futuros. Então a gente precisa evitar a importância do parto hospitalar e de profissionais habilitados para acompanharem esse momento importante da vida da mulher, né? Exatamente. Eu queria te perguntar se existem contraindicações para o parto normal. Existem. Quando a gente está acompanhando um trabalho de parto, né, durante o decorrer do trabalho de parto, pode acontecer alguma coisa que fuja do esperado, como você falou, né? Por exemplo, você está lá acompanhando um trabalho de parto e de repente os batimentos caem do bebê, você está lá monitorando a frequência cardíaca o tempo todo e tudo mais. A gente chama isso de sofrimento fetal, né? O bebê entra em sofrimento fetal agudo e ali é o momento do obstetra fazer o diagnóstico, né? E nesse caso ir para uma cesárea, a cesárea vai salvar a vida daquele bebê, né? Então, sofrimento fetal é uma indicação. Uma contraindicação absoluta de parto normal. O bebê não nasce de parto normal. A desproporção cefalopélvica, né? Então, quando a cabeça do bebê é maior que a pelve, tem uma desproporção ali, não vai passar. E muitas vezes a gente só consegue fazer esse diagnóstico durante o trabalho de parto. Lá, quando começaram as contrações, a dilatação, né? Outras contraindicações, gestação gemelar. Olha o risco, né, de uma gestação gemelar de parto normal. Né? Antigamente fazia-se, né? Mas hoje nem sabia que era gemelar. Nem sabia, a gente não tinha toda essa facilidade ao nosso favor, né? Apresentação pélvica, o bebê sentado também antigamente fazia-se, hoje a gente é muito mais criterioso, né? Algumas doenças maternas, como teve a pergunta ali sobre hipertensão. Se a doença está descompensada,
a mãe corre risco, então tem que ser cesárea, né? Então tem contraindicações absolutas e tem essas relativas que aí a gente vai conversando com a paciente e decidindo o que é melhor. Outras coisas, por exemplo, né, algumas cardiopatias maternas, pessoas que tenham sofrido algum acidente que alterou a anatomia da pelve. Existem várias outras. Isso tudo é diagnosticado às vezes no pré-natal e às vezes no trabalho de parto, né? Por isso é importante o obstetra estar sempre junto e conversando. Tirem as dúvidas, sempre conversem para tirar as dúvidas, né? Exatamente. A Kelly Cristina Minski está perguntando como está o cumprimento da lei federal que trata sobre o acompanhante durante o parto nesse período de pandemia. Então a doutora Luana vai explicar um pouquinho como é que nós temos feito nesse período de pandemia. Bom, aqui no nosso hospital a gente está tomando todas as medidas de segurança, né? Tudo para que a gestante se sinta acolhida nesse período de pandemia. Mas algumas restrições. O acompanhante, ele pode ter um acompanhante, a gente está restringindo as visitas, né? Então a gente permite um acompanhante, que vai ser aquele acompanhante durante o trabalho de parto ou durante a cesárea. Praticamente interna com a paciente. Interna com a paciente, exatamente. Mas a gente não está restringindo, né, as visitas por conta da pandemia, né? Até é uma segurança para a paciente, para o bebê, né, que recém-nascido, para a família toda, né? Isso mesmo. Então a gente sempre fala assim, esse período vai passar. Tá todo mundo se adaptando, tá todo mundo às vezes meio temeroso, porque muitas coisas a gente não sabe, né? Não tem certeza de como elas funcionam para o coronavírus, mas exatamente, tudo que está sendo feito é para proteger, né? A equipe médica, a equipe de enfermagem, as pacientes, os bebês. Então, por isso é importante só um acompanhante nesse momento. Exatamente. Né? A gente pede paciência, né, para os pacientes, mas é para o bem de todo mundo, né? Vai passar. Vai passar. Ela tem a Maikele Straub tem mais uma pergunta. Se mesmo após o rompimento da bolsa, é possível que não haja nenhuma dilatação? É possível. Na obstetrícia tudo é possível. É possível. Às vezes a bolsa ela rompe antes da paciente entrar em trabalho de parto. Às vezes ela rompe durante o trabalho de parto. E às vezes ela só rompe no parto, né? Quando a bolsa rompe antes do trabalho de parto, pode ser que a bolsa rompa e o trabalho de parto não evolua, né? Então não tenha dilatação e aí tenha que partir depois de um determinado algumas horas, o paciente não entrou em trabalho de parto e tudo, tenha que partir para uma cesárea, mas pode sim. Pode acontecer, pode. Né? Então quando a gente, só vou explicar para elas, Carol, você não pega pra mim a boneca? Fica ali no armário. Então, só pra vocês entenderem, pra você falar da dilatação, eu vou mostrar a cabeça da boneca. Então, quando os médicos fazem o toque, não é? O toque vaginal, eles medem a distância, né? O tamanho do buraquinho por onde o bebezinho tem que passar. Exatamente. E a gente diz da dilatação total de 10 centímetros. Então, vocês imaginem, tem que ter uma dilatação de 10 centímetros para uma estrutura que geralmente fica completamente fechada, não é? Então é incrível isso. É perfeito como a natureza, a natureza age. Então, essa dilatação, é por isso que a mulher sente as contrações, as dores, para que esse colo do útero abra, para passar a cabeça do neném. Então, como a doutora falou, às vezes pode acontecer de mesmo rompendo bolsa, não evoluir essa dilatação, daí não tem como o bebezinho passar. Não tem como. Né? A Suzane Sumida tem mais uma pergunta. O exame do cotonete positivo para Streptococcus realmente torna arriscado o parto normal? Mesmo tomando antibiótico na hora do trabalho de parto? Bom, o exame do cotonete, a gente faz a cultura para Strepto B. Quando essa cultura para Strepto B vem positiva, a gente faz uma profilaxia, usa antibiótico durante o trabalho de parto. Esse antibiótico não faz efeito se você usar antes. Muitas pessoas me perguntam, mas eu já não posso usar? Não, é durante o trabalho de parto, né, que é feito o uso do antibiótico.
Porém, assim, até Ana, você que é pediatra, o que você pode estar falando sobre a infecção pelo estrepto B? O que a gente vê, se a gente faz a antibiótico terapia pelo menos 6 horas antes do nascimento do bebê, é bem seguro. Exatamente isso. Tem que ter pelo menos um período de 6 horas usando antibiótico para que não tenha nenhum problema. Então, estreptococo é uma bactéria. As bactérias, elas causam infecção, não é? E se a mulher tem no colo uterino, né, na vagina, o estreptococo do grupo B, esse bebezinho pode entrar em contato com essa bactéria e esse bebezinho pode desenvolver meningite, pneumonia, outras infecções nesse período logo após o nascimento. Daí a importância de se fazer o teste do cotonete, como a doutora Luana explicou, e de se fazer antibiótico para erradicar essa bactéria, para que não haja contaminação do bebê. Imaginem um bebê nascer e de repente evolui com estresse respiratório, esse bebê está com uma pneumonia, não é? Ou de repente está com uma meningite. Então é muito grave, por isso a necessidade, a importância de vocês fazerem o exame, né? E tratarem como a doutora estava explicando para vocês. Você quer complementar com mais alguma coisa desse? Não, eu acho assim, muita gente fica com medo, né? Eu não vou fazer o parto normal porque meu exame de estrepto deu positivo. Mas, na verdade, assim, a gente precisa internar, eu sempre explico, a gente tem que internar com mais antecedência. Então, começaram os sinais de trabalho de parto, você vai internar, a gente vai fazer o antibiótico e aí vai ter aquela segurança até o bebê nascer. Então, não é contraindicação, não desista do seu parto normal por conta do estrepto positivo. Isso mesmo. Eu trouxe a boneca só pra você mostrar pra eles, né? A boneca, a posição que os nenenzinhos ficam pra nascer, né? A gente de cefálico é porque a cabeça tá pra baixo. Exatamente. Aqui é assim, né? E olha, precisa dilatar 10 centímetros, né? Pra essa cabecinha sair aqui, né? E a dilatação, ela acontece de acordo com as contrações. Então, as contrações, elas vão ficando mais fortes, mais regulares, com intervalo mais curto, e aí o bebê ele vai descendo na pelve da mulher, né? Ele vai descendo na pelve da mulher e quando chega a dilatação total, 10 centímetros, tem alguns planos que a gente fala, os planos de Deli, né? Ele vai descendo na pelve e vai fazendo todas as manobras até nascer. Ele gira, ele faz tudo. É só você ficar ali acompanhando. É perfeito. É perfeito. Então, imagine então se o bebezinho tá pélvico, né? Com o bumbum pra baixo, assim, com as perninhas. Então aí é mais difícil. As minhas coronárias já E no pediatra também. Porque assim, existe mais riscos de complicações, então a cabecinha fica presa lá dentro, né? Então isso a gente pode evitar, né? Eu costumo dizer, existem coisas que a gente tá com 2 vidas ali, né? Sim. Então a gente pode evitar. Tá certo. A Márcia Farias está dizendo que a doutora Luana é ótima. Obrigada. E ela está pedindo para explicar sobre as indicações de você romper a bolsa e fazer episiotomia nos partos normais em algumas pessoas. Então, sobre romper a bolsa. A gente evita romper a bolsa, né? A gente deixa a natureza agir, né? Então, a hora que for, essa bolsa vai romper. A gente não rompe a bolsa. Porém, em alguns casos, pode ser que precise, quando, por exemplo, o paciente entrou em trabalho de parto, isso pode acontecer, entrou em trabalho de parto, tá com as contrações lá, tá com 6, 7 centímetros, a cabecinha do bebê tá lá embaixo, de repente as contrações pararam, diminuíram, e ficou lá com 7 centímetros, não evoluiu. Então, às vezes, romper a bolsa vai ajudar, ela vai se tá tudo certinho, vai ajudar, ela vai começar a ter mais contrações e aquilo lá vai evoluir mais rapidinho, aquele trabalho de parto dela. Mas geralmente a gente não rompe, a natureza ela é tão sábia que a gente deixa a natureza agir, né? Sobre a episiotomia. Só para dizer para elas que, por exemplo, romper bolsa, né? O bebê está envolto, né, numa bolsa que contém líquido para protegê-lo, que é o líquido amniótico. Então, quando o obstetra, se houver necessidade de romper bolsa, que a mulher não sente nada, né? Não sente nada. Não toca na mulher, na membraninha. Não vai machucar o bebê, não vai... Exatamente.
Sobre episiotomia, essa pergunta é um pouco polêmica, que tem algumas pessoas que não, a gente não pode fazer nada, né? Mas assim, tem alguns critérios sobre episiotomia, né? A gente costuma não fazer, a gente não faz de rotina, a gente evita. Mas existem alguns casos selecionados que a gente precisa fazer essa episiotomia. E essa importância da gente estar conversando com o paciente, estar explicando isso para ele antes. Por exemplo, se o bebezinho tá lá, com a cabecinha lá, tá preso, não tá saindo, e às vezes o trauma daquela passagem daquela cabeça que não tá conseguindo sair, às vezes esse trauma é maior do que a gente fazer uma pequena epísio, né? Então, assim, às vezes vai lacerar tudo. E então às vezes é necessário, raramente é necessária, né? Por quê? Porque as pacientes que querem o parto normal, a gente indica a fisioterapia pélvica durante a gestação, então elas já estão já tem toda a preparação, então a gente praticamente não faz, mas existem alguns casos que é preciso, tá? Para evitar algumas lacerações, algumas roturas perineais, né, muito importantes, que depois a paciente vai ter que fazer uma cirurgia, alguma outra coisa mais grave. Para correção, exatamente. Tá certo. Tem mais uma pergunta da Valdineia Santos. Boa noite, doutora Luana. Boa noite. Para quem tem 2 cesarianas anteriores, pode ter parto normal para a próxima gestação? Então, uma cesariana pode, 2 cesarianas não pode, tá? É uma contraindicação. Quando a paciente tem 2 ou mais cesarianas, isso se chama hiperatividade, é o nome que se dá a 2 ou mais cesarianas, né? Não é indicado. Por quê? Porque o risco de ter uma complicação do útero se romper durante o trabalho de parto é grande. Então a gente não faz com 2 cesáreas ou mais o parto normal, tá bom? Tem que lembrar que esse útero ele foi aberto 2 vezes, então ele tem uma cicatriz ali. Então nesse local da cicatriz pode estar mais frágil, não é? E daí no momento do trabalho de parto ele se romper. Exatamente. Por isso daí não dá, né? Tem uma pergunta da Heloísa. Boa noite, doutora. Me explica sobre a trombofilia. Estou de 11 semanas e já estou tomando a enoxaparina. Bom, a trombofilia, a gestante com trombofilia, ela precisa fazer um pré-natal diferenciado, Heloísa. A gente considera como pré-natal de alto risco, né? Porque os exames são mais seguidos, os ultrassons, existem alguns ultrassons específicos, né, para essa gestante, as consultas são com intervalo mais curtos, então precisa de todo um acompanhamento diferenciado para essa gestante com trombofilia. Mas geralmente, assim, na maioria das vezes, um bom segmento, um bom acompanhamento, usando a medicação, então ela já tem um diagnóstico, né, certinho, a gestação vai evoluir bem e vai dar tudo certo. Fica tudo bem, né? Fica tudo bem, exatamente. O mais difícil acho que é fazer o diagnóstico da trombofilia. Muitas vezes a paciente passa por uma perda ou mais perdas, né? Então, até fazer o diagnóstico é um pouco, né? Podem acontecer algumas coisas, né? Mas depois que é feito o diagnóstico, é só fazer o segmento certinho e vai dar tudo certo. E geralmente é assim porque não tem como fazer uma triagem pré-gestacional para trombofilia, a não ser que você tenha uma história, né? Exatamente. Existem história critérios, familiar, né? Isso, existem critérios, né? Agora a hematologista vai falar, né? Exatamente. Então, a questão desse problema da coagulação, mas é importante fazer o diagnóstico para que não haja um trabalho de parto antecipado ou um sofrimento fetal e uma restrição de crescimento. Exatamente. Mas se a paciente está tomando enoxaparina, já tem diagnóstico, vai ficar tudo bem. O mais difícil é fazer o diagnóstico, né? Fazer o diagnóstico. Exatamente. Então, a Fran Fortunato e o Ricardo Mendes. Doutora Luana, brilhante. É muito confortável ser acolhida por uma profissional que orienta a gestante sempre respeitando o desejo da mulher. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Boa noite, doutora Luana. É a Ana Carolina Silva. Fiz cesárea da minha filha com você. O próximo queria tentar normal, porque já tenho uma filha e os cuidados de parto normal serem mais rápidos. Alguma recomendação? Bora lá então, vamos tentar esse parto normal. Só nascer, né, Luana? Só vir que a gente acompanha. Deixa eu ver, tem mais alguma?
A Letícia Santos está dizendo, assistindo com vocês, né? Obrigada, Lê. A Elisângela Natiele de Jesus, doutora Luana, excelente profissional, atenciosa e dedicada. Obrigada. Vou sair daqui toda. A Lari Teles Vendeu Bueno, excelente profissional. Obrigada. Pra gente é muito bom ter pessoas assim no nosso corpo clínico, né, Luana? Fico muito feliz. A Luciana Francisco da Silva. Tive uma cesariana há 8 anos, não tive dor nem dilatação. Numa próxima gravidez pode ser igual? Posso tentar um parto normal? Pode, você pode tentar um parto normal. Nenhuma gravidez é igual a outra, né? Então, assim, não tem nenhuma contraindicação, né? Se tudo tiver certinho, tudo tiver correndo bem durante a gestação, durante o pré-natal, pode tentar sim. Não é porque teve a cesárea há 8 anos que não vai poder ter o seu parto normal, né? Isso mesmo. Deixa eu fazer mais algumas perguntas aqui. Luana, explica para elas quais são os sinais de trabalho de parto. Bom, existem os pródromos de trabalho de parto, né? Que quando a paciente ela começa a ter algumas contrações, dor na região lombar, dor pélvica, isso são os pródromos, são alguns sinais, perda do tampão mucoso, né? E os sinais de trabalho de parto em si são quando essas contrações elas começam a ficar mais regulares, mais rítmicas, mais intensas, no intervalo mais curto, né? Então isso é trabalho de parto, umas contrações bem regulares, né? A bolsa pode romper ou não, e pode haver um pequeno sangramento também, bem discreto, que isso significa que o colo do útero está começando a dilatar também. Né? E aí é esse o momento, quando tem contrações de 5 em 5 minutos, né? Que é o momento da paciente vir para o hospital, né? Para ser avaliada, para a gente realmente ver se está em trabalho de parto. Tá certo. E existe algum preparo que a mulher precise fazer para o parto? Existe. A mulher, na verdade, ela precisa preparar o corpo e a mente para o parto, né? É uma preparação física e psicológica, né? Para o parto. Então, assim, atividade física, uma alimentação saudável. Muitas vezes a gente precisa da ajuda de outros profissionais, de nutricionista, de um educador físico, né? Para fazer esse acompanhamento. A preparação psicológica também. Falei da fisioterapia pélvica naquelas pacientes que querem parto normal, também é muito importante. Então é todo um segmento, não é só a consulta com o obstetra. Não, todo um segmento. Um grupo de profissionais que podem estar ajudando nessa hora, né? Exatamente, tem muita gente aí que tá junto nesse período. Você falou das contrações, né? Qual a hora da paciente ir para o hospital? Com relação às contrações, você disse quando elas estão a cada 5 minutos. Tem mais algum sinal que diga você precisa ir agora? Então, o principal sinal são as contrações. Mas se a bolsa romper, tem que ir imediatamente para o hospital, independente da idade gestacional, né? Sangramento, eu falei de um pequeno sangramento junto com as contrações. Isso pode ser um sinal de trabalho de parto, mas um sangramento moderado, um sangramento não é normal também. Então a paciente precisa ir pro hospital, né? Basicamente é isso, contrações, sangramento. Outra coisa importante é movimentação fetal. Sim. Então o bebê ele mexe, né? No final diminui a movimentação até pela diminuição do espaço, mas ele tem que mexer a cada 6 horas. Então se o seu bebê não mexeu em 6 horas, tem que vir para o hospital para a gente fazer uma avaliação. Tá, então diminuição de movimento fetal também é importante, Diminuição, né? de movimento fetal também. E assim, como que é o acompanhamento? A paciente veio para o hospital, né? Como é que é esse acompanhamento do trabalho de parto para a paciente que já está internada? Bom, a paciente, começaram as contrações, né? A gente fez o diagnóstico de trabalho de parto, ela está em trabalho de parto. Ela vai internar. A gente faz um exame para avaliar a dilatação, para ter uma ideia, né, de como que tá. E ela vai ficar sendo assistida, né? Nesse período a gente faz uma monitorização do bebê, então a gente faz a cardiotocografia, que é um exame para avaliar
movimento, para avaliar a frequência cardíaca, para avaliar a vitalidade do bebê. E a gente vai acompanhando aí essa dilatação, se essas contrações estão adequadas, né? Se está dilatando direitinho, a posição do bebê, tudo isso. E principalmente os batimentos, a gente também avalia a pressão da paciente. E aí nesse momento que ela fica da forma que ela preferir, né? Então na posição que ela quiser ficar, isso. Caminhar, né? Pode caminhar, pode fazer exercício, né? Tudo o que ela puder fazer para ajudar, assim, para diminuir a dor, né? E para tentar ser mais rápido, né? Tá certo. E a gente já falou bastante disso, mas qual a importância das consultas de pré-natal para gestante? Bom, no pré-natal a gente discute tudo isso, né? Então é o pré-natal que a gente vai orientar, que a gente vai tirar as dúvidas, que a gente vai ver o desenvolvimento do bebê, né, através dos exames de ultrassom, através de medida de altura uterina, o ganho de peso materno, orientação psicológica também no pré-natal, orientação nutricional, orientação em relação a atividades físicas, né? Então tudo isso que a gente está discutindo aqui, na verdade, são 9 meses de preparação, né? Para chegar lá no final e dar tudo certo. Tá tudo perfeito, né? Isso. E isso a gente já perguntou. Você já falou também que a gestante pode escolher a posição para o parto, né? Pode. Existe uma posição mais favorável para o parto normal? Existe. Anatomicamente, né? Pela gravidade, né? Então, se a paciente ela tá de cócoras, se ela tá na posição semi-sentada, vai ser mais fácil, né? Então, essa é uma posição que pela gravidade é mais fácil. Facilita. Facilita, aham. E, por exemplo, quando a gente está ali na sala de parto, vamos imaginar que tá com 9 centímetros de dilatação, vai para a sala de parto, né? Quem são os profissionais que vão estar ali acompanhando, Ana? Bom, o obstetra, ele tá ali o tempo todo, né, do trabalho de parto. Precisa um pediatra na sala de parto, né? Então a gente precisa de ter o pediatra no momento do nascimento, né? Às vezes é necessário, se for uma cesárea, o anestesista, né? Tem que ter a equipe de anestesia, a equipe de enfermagem, os técnicos, a enfermeira, uma enfermeira para nos ajudar, né? Então, assim, são várias pessoas, né? Eu falo que é uma equipe multiprofissional, né? São várias pessoas. Tá certo. Ali, a Adriele Fur fez uma pergunta. Com uma cesárea há 2 anos e 6 meses, eu posso tentar o parto normal? Oi, Adriele. Pode. A gente coloca um período de segurança de 2 anos. Então, ela teve a cesárea há 2 anos e 6 meses, né? Isso. Então, ela pode tentar sim, tá? A gente, isso é um conceito, né? Precisa ter 2 anos entre um parto, né? É mais por causa da parede uterina, não é? Por causa da parede uterina, por causa da cicatriz uterina, exatamente. Então, 2 anos ela pode ter um parto normal. Tá certo. A Lucilene Brito, fiz cesárea há quase 7 anos, sinto dores ao espirrar, como se o músculo estivesse encolhido bem próximo ao corte. Isso pode ter algum indício que não posso tentar parto normal? Acredito que não. É preciso fazer uma avaliação, né? Passar em consulta médica pra gente avaliar certinho, mas acredito que não. Mas é melhor marcar com o obstetra para tirar essas dúvidas, exatamente. Isso. A Adriele Fur tá falando, doutora Luana sempre muito atenciosa, e tá perguntando se faz uso de analgesia no parto normal. Então, a gente não faz aqui ainda, né, analgesia no parto normal. Nosso parto é natural, a gente não faz, tá? A gente usa algumas formas de tentar diminuir a dor, mas são todas formas naturais, né? A analgesia a gente ainda não faz. Então, mas eu preciso explicar para elas que para você chegar na analgesia de parto também precisa ter
o trabalho de parto, né? Às vezes as pessoas acham que fazendo analgesia ela não vai sentir nenhuma dor. Exatamente. Explica isso, Luana. Assim, existem alguns critérios para indicar analgesia de parto, né? Então, existe a dilatação, a paciente tem que estar em trabalho de parto, né? Ela tem que estar com uma dilatação avançada, assim, a partir de 4, 5 centímetros, né? Para fazer analgesia. Existe precisa ter um monitoramento do anestesista também, assim como do obstetra, né? Então, são critérios. Às vezes, quando a gente faz analgesia, o parto se prolonga um pouco mais, o trabalho de parto se prolonga um pouco mais. Então, a gente sempre tem que ver se vale a pena ou não esse prolongamento do trabalho de parto, né? Então, precisa ser analisado cada caso. Analgesia não é assim, entrei em trabalho de parto, vou fazer e não vou sentir nada. Não é existe, dessa forma. Infelizmente, né? Ainda não existe um jeito da gente não sentir nada. Exatamente. E a Maikele Straub está perguntando, a partir do momento em que a bolsa rompe e não tem dilatação, quanto tempo é seguro esperar para ver se vai ter dilatação? É assim... a gente pode esperar, não tem, tanto tempo, né? Mas a partir de 6 horas de bolsa rota, aumentam os riscos de infecção, né, Ana? Principalmente para o bebê, né? Principalmente para o bebê. Então, a partir de 6 horas, se aquela paciente não entrou em trabalho de parto, a gente já entra com antibiótico e a gente já vai pensando no plano B, né? Porque se não entrou em trabalho de parto em 6 horas, não acredito que não vai entrar, né? Mas assim, pode esperar mais? Pode, né? Mas assim, 6 horas a gente coloca um prazo, 6 a 8 horas, né? De segurança mesmo. Vai vendo também a vitalidade fetal. Exatamente, né? a vitalidade fetal é importante, né? Se antes de 6 horas a vitalidade não tá boa, a gente não vai esperar 6 horas, né? Sim. Então, assim, não é, a gente coloca 6 a 8 horas, mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da vitalidade do bebê, se tá tudo bem com o bebê, né? Depende da situação. Da situação. Isso mesmo. Acho que esse a gente já respondeu da Rosângela sobre episiotomia, né? A Márcia Farias está perguntando quantos quilos a gestante pode engordar no pré-natal e se ela pode continuar fazendo atividade física. Olha, eu brigo com as minhas gestantes, não pode engordar muito. O recomendado é de 8 a 12 quilos, 8 a 13 quilos, né? A partir de 13 quilos aumenta muito o risco de diabetes gestacional, de hipertensão, né? Então, o recomendado de 8 a 13 quilos, tá? E sobre atividade física, deve fazer atividade física, tá? Toda mulher traz muitos benefícios da atividade física, tanto para as dores, para o preparo, para o parto, para o controle de peso, né? Então tem que fazer. Mas assim, o importante é ser uma atividade física acompanhada, né? Uma atividade física acompanhada, não é qualquer atividade física, né? Então assim, hidroginástica, pilates, e algumas outras atividades funcionais, tudo mais, mas sempre acompanhada pelo profissional. Sempre conversar com seu pediatra, o tipo de atividade que você pode fazer, né, Luana? Exatamente. E vai existir também algumas situações em que ele vai dizer, olha, agora você não pode, né? Tem alguns momentos, alguns casos que a gente recomenda repouso, né? Mas são alguns casos selecionados, né? No geral, pode fazer atividade física sim e deve. Isso. A Adriana Alves está dizendo que, boa noite, doutora Luana. No final da minha gravidez, tive muitas dores na região pélvica. Meu bebê estava na posição cefálica. As dores poderiam ser por causa da posição do meu bebê? Provavelmente. Por causa da posição, por causa do peso da barriga, né? Então a gestante, você imagina, você tá ali com 8, 10, 12 quilos a mais, né? Então o desconforto do peso mesmo, do ganho de peso, da posição do bebê, né? Isso pode dar dor pélvica. Tá certo. Ana Carolina Silva está perguntando também como funciona o parto normal para gestantes de outras cidades, qual a recomendação para não correr o risco de nascer na estrada?
Então, assim, a gente atende muitas gestantes de outras cidades, né? E paciente chegou nas 37 semanas, ela já tem que ficar atenta. Qualquer sinal, se ela mora longe, então ela começou a ter aqueles pródromos que eu expliquei, ela já tem que vir para cá, né? Ela já tem que estar perto de um hospital, né? Então não pode ficar também esperando a ter muita contração e tudo avançar, porque você não pode nascer na estrada assim. Tá, então 37 semanas... ela já fica em alerta, se começarem alguns sinais, ela já tem que ficar perto de um hospital, né? A Daiane Banhara Molinari. Oi, Daiane. Mamãe com história de laceração de períneo, tem um risco maior de que isso ocorra novamente em um segundo parto? Ela teve uma laceração, né, no primeiro parto. Isso. O risco é menor, tá? O risco é menor no segundo parto. Geralmente, no segundo parto, a gente não tem muita laceração, tá? Então, e eu indico para ela fazer fisioterapia, preparar o períneo, que ela não vai ter laceração nesse segundo. A pessoa perfeita, a Dai é fisioterapeuta. Ótimo, então, excelente. Pode ter parto normal, né? Ótimo. Gente, nós estamos com 45 minutos de live, né? Eu gostaria de agradecer a todos vocês. Eu vou deixar a doutora Luana fazer algumas considerações agora para a gente poder se despedir. Gente, eu queria agradecer pelo convite, André. É muito legal estar falando sobre esse assunto. Eu acho que tem muita dúvida, né? E a gente gostaria de acolher essas gestantes, né? Falar para elas, a gente está vivendo um momento de pandemia, para elas não terem medo, não deixarem de fazer os seus exames, fazer suas consultas, não terem medo de vir da internação. A gente está seguro aqui, a gente está cuidando de tudo com muito carinho, né? Que elas não deixem de fazer o acompanhamento que é tão importante, né? Foi ótimo, né, Luana? A Adriele tá ali, ó, dizendo maravilhosa doutora Luana, muito atenciosa, meu segundo pré-natal com ela e super indico. Parabéns pela live. Muito obrigada, Adriele. A também tá dando parabéns. Obrigada, gente. A live vai ficar disponível, tá? Tá, isso. E queria dizer pra vocês que essa live vai ficar disponível. Quem não pôde assistir, quem tiver amigas que queira indicar, vocês podem estar assistindo em outros momentos, né? Gente, muito obrigada pela live. Luana, muito obrigada pela participação. Obrigada, Ana, pelo convite. Muito obrigada. Muito bom. Foi ótimo, né? Foi. Excelente.